Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre todos nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado em nome de Jesus e pela inspiração do Espírito Santo, compartilhar com todos aqueles que têm nos acompanhado aí no nosso canal. Eu agradeço as pessoas que perseverantemente, que perseveram em nos dar esse crédito, vindo aqui no nosso canal, acompanhando nossas mensagens, sempre que podem, botem aí um comentário que venha a nos motivar, apesar de conta que quem nos motiva é o Espírito Santo, é Deus, e o propósito que nós temos no nosso coração de ser um ganhador de alma, de ser uma pessoa que está disposta a praticar o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Porque quando a pessoa se propõe a levar essa mensagem de salvação, quando a pessoa se propõe a levar essa mensagem da graça, a alertar as pessoas, sem intenção própria. Ela está aqui com a intenção de Deus, de fazer a vontade de Deus, não com a intenção de pegar uma carona aí na Bíblia, na pregação do Evangelho para se favorecer, porque essa é a realidade de muitos pregadores que estão por aí. É se favorecer do Evangelho. Por isso que vira e mexe nós vemos os escândalos. Os escândalos que vocês muitas das vezes tomam conhecimento. E Deus permite. Deus não ocultou o pecado de Davi. Deus não ocultou quando Moisés lá errou. Tanto que Deus falou assim, olha, você não vai entrar na terra, porque você me provocou a ira. Lá nas águas lá. Você não fez o que eu tinha que fazer, então você não vai entrar na terra, eu vou recolher você. E Josué vai. Deus não ocultou o pecado de seus servos. Deus não ocultou o pecado aí do pastor que foi pego dentro de um hotel com uma amante e teve infarto, e de tantos outros que cometem erros, carregando em si o título de ministro do Senhor, que deveriam ser exemplos. Deus deixa. Porque a própria Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor vai herdar a vida eterna. Então, quando nós viemos aqui para compartilhar com vocês, eu não venho aqui porque eu estou buscando me monetizar. Não tem nenhum link aí embaixo dos meus vídeos pedindo um Pix para você me ajudar a manter esse trabalho. Não. Eu estou aqui na minha labuta para vender meus produtos, para buscar a minha fonte de renda. Eu estou aqui. Quando houver propósito em mim maior, de eu partir para algo mais ministerial e eu ver que eu tenho a necessidade de uma ajuda, eu vou anunciar. Mas eu não estou aqui pedindo vocês para dar like, visualizações e toca sininho. Não, eu não faço nada disso. Porque eu venho aqui pela vontade de Deus para pregar o Evangelho. O Evangelho da graça. O nome já diz da graça. Nós vivemos o Evangelho da graça. Eu não tenho que cobrar, para que as pessoas recebam a graça. Então, muitos que têm andado por aí estão em cima de púlpitos aí, não é porque eles falam assim, eu amo fazer a obra de Deus. Eles estão ali porque eles não têm disposição aqui de vir aqui fora e fazer o trabalho braçal, de eles mesmos formar o seu próprio negócio, ou de entrar numa empresa. Eles não têm disposição. A disposição que eles têm é de ficar na gravatinha, no ar-condicionado, entendeu? Fazendo aqueles movimentos de heresias, de fariseu hipócritas deles, para poder arrecadar. É uma disputa de placa de igreja contra placa de igreja. É uma disputa, assim como existe uma disputa comercial
de um comércio para com outro, existe uma disputa de placa de igreja. Quem leva mais e quem arrecada mais. Isso é horrível, mas isso é algo bíblico. Então, irmão, só fazendo um resumo aqui, tá bom? Que o nosso propósito é levar o amor de Deus ao seu coração. É fazer com que você receba a salvação da sua alma e que um dia você possa herdar a vida eterna como é uma promessa. Bem, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou e o homem foi feito alma vivente, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar de toda da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você veja bem, meus irmãos, quando Deus formou o homem, ele pegou o homem, levou o homem lá e botou o homem no jardim do Éden. No jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E boa para a comida. Deus colocou lá. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava lá. Tudo lá, né? Podemos dizer 99% dali daquele jardim de coisa boa para o homem comer. E tinha 1% lá que Deus falou assim, olha, não toque. Diz aqui, tomou o Senhor Deus um homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque num dia que dela comeres, certamente morrerás. Então tinha tudo, o homem tinha tudo, tinha de tudo para comer, do bom e do melhor. Deus disse, ó, daquela árvore lá, você não come. Aí diz aqui a palavra de Deus aqui, ó. Diz aqui, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, em si, ela era mais astuta. Ela era mais astuta. Então foi nela que o diabo entrou para falar com a mulher. Porque o diabo nunca quer usar um molenga. Ele nunca quer usar uma pessoa molenga, mole. Ele sempre vai usar o mais astuto. Nos dias de hoje aí, o diabo sempre escolhe os astutos. Você pode ver aí, no nosso mundo, quem o diabo procura usar? Os mais astutos. Vê o nosso governo aí. Vê o nosso governo no Brasil. O mais astuto que ele procura usar. Aí ele foi lá e falou para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, meu irmão, por que eu estou trazendo aqui
essa história tão conhecida, né, pelas pessoas. O diabo, ele sempre mostra no pecado coisas boas. Você quer ver um exemplo? O camarada pega, se enamora com uma menina. Ele se enamora com a menina. Ele namora com ela, se apaixona por ela, né? Os dois resolvem casar, casam direitinho. Aquela ali é a mulher que ele diz que ama, ou é o homem que ela diz que ama. Passa um tempo, né? Aquilo que está ali, que ele deu a vida para viver, ou ela deu a vida para viver, ele olha outra coisa que é apresentada e olha ali que é melhor daquilo que ele tem. Nós sabemos que existem muitos casais que, às vezes, entre ambos, eles cooperam para que haja uma separação. Eles cooperam. Não são humildes, não são pessoas que são cooperativas umas com as outras, cumpre-se uma com as outras. Existe disputa muitas das vezes entre casais de quem quer ser melhor do que o outro, né? Existe ali aquele homem que é grosso, que é bruto, não sabe falar, não sabe tratar, nem a esposa, nem os filhos. Entendeu? Existe a mulher ali também que é cheia de vaidade, acha que o homem tem que dar para ela uma vida que muitas das vezes ele não tem condição, porque ela fica olhando para a vida da amiga ou das amigas. Nós sabemos que existem muitas separações aí, porque casais ou ambos cooperam para que haja separação. Mas nós sabemos que existem muitos casamentos que estão sendo destruídos, havendo separações, divórcios, por causa da presença de um demônio, de um espírito que cega o homem. Esses dias eu vi até um filme, o nome do filme é Questão de Honra, né, que o camarada, né, lá, o empresário lá, começou a ficar vidrado em outra mulher. E nisso que ele começou a ficar vidrado numa outra mulher, porque o diabo nunca vai trazer qualquer coisa. A mulher que o diabo trouxe, né, foi uma mais jovem, mais bonita, de um corpo mais apresentado. E ele tinha a esposa dele, compatível com a idade dele, que ele já era uma pessoa um pouco mais de idade. Tinha a esposa dele direitinho, os filhos dele lá na igreja direitinho, mas o diabo começou a apresentar para ele aquela. E ela falava de uma forma sensual, ela falava elogiando ele, dizendo que os olhos dele eram bonitos, e ele foi se vidrando nisso. E nisso que ele foi se vidrando nela, ele começou a passar a sonhar com ela, todo o tempo pensando nela. E com isso já parou de olhar para a esposa com o olhar que ele olhava. Os filhos já foi sendo deixado de lado. E o compromisso que ele tinha com o filho toda semana de ir lá ver o filho no futebol já começou a faltar, porque ficava pensando na mulher. Entendeu? Dava desculpa para a esposa para não estar junto com ela, porque ele queria estar junto dessa mulher. E ali, pensando nela. Porque o diabo é assim, o diabo vem com o pezinho de veludo. Isso é no casamento. Isso é nas facilidades que muitas pessoas estão tendo para ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas enriquecendo corruptamente. Tem muitas pessoas enriquecendo de forma irregular. E a Bíblia reprova isso. Quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos a Bíblia, o porquê que Deus instituiu a lei lá na época de Moisés, a lei existe por causa do próprio homem. Por causa do próprio homem, do transgressor. Desculpe, não vou editar. Do próprio transgressor. Você veja que nesse país que nós estamos aqui, o Brasil, por que é essa corrupção? Porque nós não temos leis severas. Nós não temos leis severas aqui. E nem juízes honestos. Nem quem era para praticar a justiça de forma honesta, nós temos. Não estou generalizando. Não estou generalizando. Mas até quem quer ser honesto
passa a ser vítima dos corruptos, de quem é corrupto. Entendeu? Porque tudo em nome da raiz de todos os males, que se chama dinheiro. Porque a Bíblia diz, o dinheiro é raiz de todos os males. Olha como que a serpente lá, onde o diabo estava dentro dela, seduziu Eva a enxergar naquela árvore tudo o que ela tinha, muitas vezes mais. Se ela olhasse para o lado por todas as coisas que estavam no jardim, poxa, Deus já me deu tudo, Deus já me botou uma altura de me dar tudo. Por que eu vou querer ser igual a Deus, se Ele está sendo aqui cuidando de mim, tratando de mim? O diabo colocou dentro deles o sentimento que ele tinha de ser igual a Deus, ou maior do que Deus. Por isso que ele foi expulso. E esse sentimento é o sentimento que o diabo bota dentro dos seres humanos. Que eles são igual a Deus ou são maiores do que Deus. Por isso que muitos não respeitam a Deus. Olha como que muitas pessoas falam de Deus. Um pobre miserável segue nu. Olha como é que muitos falam de Deus. Que se entrar um vírusinho, né, lá no seu sistema respiratório e bloquear, não consegue respirar e morre em segundos, minutos, morre. Se pegar uma febre aí e levantar o corpo aí a temperatura, morre. Porque como a Bíblia diz, o homem é uma brisa que passa. Deus é eterno. Olha o que fazem de Jesus, não respeitam Jesus, passam em frente à casa de Deus, blasfemo, faz o que tem lá, achando que estão fazendo bem mal para alguém. Não, estão fazendo mal contra eles mesmos. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Nesta vida, aqui neste mundo. Pode ter certeza. Então tem muitas pessoas que elas estão jogando a sua vida fora. A vida delas, como diz lá um filme de Paulo, lá do apóstolo Paulo lá, que ele fala que a vida de muitas pessoas é como aquela água que escorre entre seus dedos. Mas Deus tem um oceano de vida para nos dar quando nós aceitamos o seu Filho como seu Salvador. Eu não abro mão do que Deus me deu, ou do que Deus tem preparado para mim, para essa miséria que é esse mundo. Esse mundo é uma esmola diante do que Deus tem para mim. O pão nosso de cada dia, eu quero que Deus venha suprir. Em Cristo Jesus, que Ele possa suprir cada uma das minhas necessidades. Se é a vontade de Deus que amanhã eu venha ter um carro de 300 mil, de 400 mil, que eu venha morar num palacete luxuoso, que eu venha ter isso é com Deus. Se a vontade dele é que eu viva essa minha vida aqui, eu vou viver essa vida. E não adianta o diabo vir querer me apresentar as luxúrias dessa vida. Eu vou ver essa vida. Eu vou viver com essa mulher que Deus me deu. Ponto. Ponto. Acabou. Vêm as tentações, vêm as tribulações, vêm as provações. Mas eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Como diz o livro de Deuteronômio, que eu estava até lendo, né? Encerrei o livro de Deuteronômio hoje, estava lendo aqui, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ah, Joel, mas isso é do Antigo Testamento. Tá bom. Então vamos replicar essa palavra em Mateus 7. Vamos replicar ela lá quando Jesus fala lá. Vamos replicar ela. Quando ele fala aqui, ó, Mateus 7, 24, ele diz aqui assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha.
É assim que acontece com a pessoa que pratica a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, a oportunidade está sendo dada em Cristo Jesus de você ser salvo. Saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.